O que não é indicado a gente fazer diante da masturbação infantil. Como é um tema que traz muito choque para os adultos, às vezes a nossa resposta automática é brigar, gritar com a criança, se assustar, ficar exaltado. Mas hoje em dia a gente vê muitos estudos que trazem pra gente os cuidados que são importantes a gente ter nessa intervenção. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que não é aconselhável a gente fazer e o motivo. O primeiro é brigar, gritar, punir a criança por isso. Não funciona para interromper aquele comportamento. 2, fecha um canal de comunicação muito importante entre a criança e o adulto. Outra conduta que não é muito aconselhável é a gente falar, ai, que coisa feia, ai, que coisa suja, ai, que coisa nojenta. Muitas vezes a criança pode fazer associação que o corpo dela, uma parte do corpo dela, é imprópria, é suja, é nojenta. E isso pode trazer consequências para o desenvolvimento da sexualidade dessa criança que vão afetar ela na vida adulta. A terceira conduta não aconselhável é proibir a criança de fazer isso. E um dos motivos é que muitas vezes a gente proibir a criança causa uma fixação naquele comportamento. Então, às vezes, essa pressão faz a criança ficar mais ansiosa e muitas vezes esse comportamento, que era uma coisa normal, esperada, pode até passar a ser um toque compulsivo. Uma quarta postura não aconselhável é a gente ir para o outro extremo, que a gente vê a criança se tocando e falando, isso, muito bem, você está se descobrindo. Não, a ideia é a gente ter uma postura natural com aquilo, a gente não precisa supervalorizar. A gente precisa, sim, oferecer educação em sexualidade, transmitir valores, transmitir questão do que é intimidade, do que são partes íntimas, do cuidado que a gente precisa ter com essas partes. Isso no dia a dia, não é só no momento que a gente presencia um comportamento desses. A gente tendo uma conduta mais tranquila sobre isso, trazendo educação de qualidade para aquela criança, a tendência é que esse comportamento naturalmente ele vai diminuindo lá para os 6, 7 anos, quando a criança ela começa a ter mais foco nas interações sociais, nas amizades, e toda a exploração e a vontade de conhecer o mundo ela vai sendo direcionada para várias outras coisas. Se você quer saber mais sobre como oferecer essa educação em sexualidade, essa educação emocional, aqui na minha página eu posto muito conteúdo sobre isso.